A paz do Senhor, eu sou missionária Adriana, sou de Pernambuco. Vou deixar uma palavra para a nossa meditação, irmãos, que está lá em Jó 42, versículo 10, que fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos amigos, e o Senhor acrescentou outro tanto em dobro a tudo quanto Jó dantes possuía. Então, irmãos, essa história de servo de Deus Jó é conhecida por todos, né? Mas a palavra do Senhor se renova. Então, eu estava refletindo, orando e refletindo sobre a história de Jó. O Senhor, né, o inimigo estava rodeando a terra e viu Jó. E o Senhor disse: Vê meu servo Jó, a quem eu me agrado. E ele disse: Deixa eu tocar nele, para ver se ele ainda é servo teu, para ver se ele ainda continua esse servo obediente e fiel. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. E Jó, né, como sabemos na história, ele chegou, o Senhor permitiu que ele tirasse tudo de Jó, morreu os filhos, as riquezas, e ainda ficou leproso, doente. Também sabemos da história que a sua esposa disse: Nega o teu Deus e morre. E ele disse: Você é a mulher louca, não sabe o que dizes. E apesar da prova, irmãos, do sofrimento, da dor que Jó passava naquela enfermidade, da discriminação, do julgamento, da solidão que Jó se encontrou, né? Teve um momento que na palavra sabemos que os amigos de Jó falaram contra ele, disseram, ele deve ter pecado por estar nesta prova. E quantas vezes, irmãos, pessoas, né, também nos olham e nos julgam, achando que estamos na prova porque estamos em pecado, porque nós desobedecemos ao Senhor. Mas nem sempre é assim, irmãos. Decanta-la-si, decanta-la, decanta-la-si. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor te conhece. Você que está aí em algum lugar do Brasil e do mundo, está passando por uma prova, o Senhor conhece o teu coração. Mas tenha fé, persevere em oração, porque como o Senhor foi com Jó, o Senhor é contigo. Decanta-la, se decanta-la. Ele está alcançando você e te abraçando e diz e manda te dizer como meu servo Jó venceu e foi aprovado diante da prova, diante daquela luta, diante daquela enfermidade. E eu me lembrei de Jó. E quando Jó, irmão, estava orando pelos amigos, né? A gente vê aqueles mesmos amigos que acusaram que Jó estava em pecado por estar passando pela prova, por estar enfermo, que o Senhor tinha esquecido de Jó porque ele tinha pecado. Julgaram Jó, irmãos. E quantas vezes não nos julgam? Nos julgam, às vezes, na igreja. Aquele servo de Deus não é digno de estar naquela função. Aquele servo de Deus não é digno de estar ali trabalhando na obra do Senhor. Aquele servo de Deus não é digno de estar naquela função de destaque. Mas se o Senhor colocou este servo, esta serva naquela função, é porque o Senhor se agradou daquele servo e daquela serva. E os que o Senhor se agrada, o Senhor honra na terra. E muitas vezes, irmãos, alcançamos a bênção quando aqueles que acusaram Jó, os próprios amigos de Jó, que o julgaram e o acusaram de que ele estava em pecado, da mesma forma quando nós oramos por estes amigos, por estas pessoas, aí sim o Senhor chega e o Senhor chega com a solução e o Senhor manda a prova parar e o Senhor derruba o inimigo nas nossas vidas e o Senhor alcança. Nós temos, né, que lembrar que o Senhor fez uma coisa nova na vida de Jó, que apesar dele ter perdido tudo, os filhos, as riquezas, mas o Senhor fez uma coisa nova, restituiu tudo que antes ele possuía em dobro, filhas lindas, bens, muitos bens,
coisas que o Senhor fez na vida do Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus fez uma coisa nova na vida de Jó. E o inimigo, irmãos, ele foi derrotado. Ele provou o servo Jó, mas foi derrotado quando Jó foi aprovado diante do Senhor. Da mesma forma, irmãos, devemos buscar a aprovação do nosso Deus Todo-Poderoso. Decanta-la, si, decanta-la. Servo meu, serva minha, busca a minha aprovação. Mesmo diante da prova, dos levantes, das pelejas, das batalhas, mas continua firme, continua comigo, continua, pois eu estou na peleja, pois eu estou caminhando contigo neste deserto, nesta prova, e vai ter vitória. E o inimigo vai ser derrotado, porque eu sou Deus. Decanta-la, se decanta-la. Sou eu, Deus, que resolvo. Sou eu, Deus, que alcança a tua vida. Pode estar sendo provado, pode estar passando tempestades, ventos contrários, mas eu mando o vento se acalmar e a tempestade se acalma. Seja como o servo Jó, obediente. Eu agradeço a oportunidade que que esta palavra alcance a muitos, renove a nossa fé e a nossa esperança, que não desistamos do Senhor nosso Deus por nada, como o servo Jó não desistiu diante da prova, pois vamos ser aprovados. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.